E assim, eu cortei o cabelo achando que eu ia estar bonitão nesse vídeo e eu perdi de muito longe, sabe? Fala galera, tranquilo, Rafa Pinheiro aqui. Hoje eu não sei se eu tô falando com o Cash ou se tô falando com o Meneghetti. É, Bom, esse é o já é Cashfire. quase uma simbiose, né? Pois é. Esse é o Cashfire, autor de Espetacular e Meneghetti, é isso? É belo, espetaculare. Então, esse é o nosso novo quadrinho da Guará, que vai sair daqui a um mês, oficialmente, né? E que hoje, nesse dia de hoje, está sendo esse vídeo, entra em pré-venda na Amazon. Quadrinho físico, quadrinho de 200 páginas, procede, produção? 200 páginas, procede. Vai ser um calhamaço enorme com a história do Meneghetti. E antes de falar do quadrinho em si, eu queria que o Cass se apresentasse para vocês, porque a ideia desse vídeo é falar um pouquinho sobre ele, sobre a obra, sobre o projeto, e dar tudo que vocês precisam saber, todas as informações necessárias para vocês pegarem essa obra na pré-venda e curtirem demais, porque, olha, sem precedentes, hein? Nunca já entrado nesse país, Meneghetti. Então vai lá, Cash, quem é você? Bom, cara, eu sou quadrinista, obviamente, mas eu comecei há pouco tempo. Meneghetti vai ser minha primeira obra, né? Nossa, mas meu primeiro livro, assim, oficial, De 200 nas páginas, né? formatos oficiais, porque o primeiro que eu lancei, que foi em 2018, 17, 18 ali, que foi o Smoking Mata, né? Que é a caixinha aqui. Eita, caiu tudo. Caixinha de cigarro, né? Que tem o Abre para mostrar, pô. cigarrinho aqui. Então, essa daqui eu não sei se a galera já conhece, já viu. São 16 tiras, né? Que contam a história de um ladrão também. Cada uma, né, conta um pedacinho. Você pode ler em qualquer ordem e tal. Eu comecei com esse projeto. Foi assim que meio que eu me iniciei. E logo veio a ideia do Meneghetti, já em 2018 mesmo, né? E aí eu comecei a trabalhar nisso. Eu sou formado em publicidade e propaganda, então isso também tem um pouco a ver, né? Cara, eu sempre gostei de quadrinhos e desde criança. Meu tio uma vez me deu alguns gibizinhos que eu guardava numa caixa de sapato. Não consigo E não rir assim, de você vestido assim, cara. Vai lá. não dá para levar a sério o cara desse, né, velho? Mas é isso, cara. Eu não tenho muita coisa para dizer assim. Antes disso, no meio de quadrinhos, né? Eu me afastei muito desse mundo durante um tempo e agora estou voltando e tem bastante coisa aí Mas para. você tem coisa para falar, sim, senhor, porque você tem a sua história com o Meneghetti. Não com o livro, mas com o personagem, né? Fala um Sim, pouco sobre sim, isso. cara. Cara, isso é desde a infância, né? Eu falo até um pouco disso no quadrinho, mas fui criado por avós contadores de histórias, né? E eles adoravam contar as histórias da época deles, aqueles clássicos contos do Notícias Populares. Não sei se você já chegou a ouvir falar desse jornal, né? Já Era um ouvi, mas jornal nunca quase li. era um jornal sensacionalista, vamos dizer assim, cheio de fake news, mas também tinha muito desses mitos populares, né? Daquela coisa do caso do Castelinho, aqui de São Paulo, do Joelma, o Bandido da Luz Vermelha, e, claro, falavam do Meneghetti. E minha avó sempre me contava, o Meneghetti era um italiano que pulava dos prédios, e aí na minha cabeça eu imaginava que ele pulava, né, desses arranha-céus que tem hoje em dia. E, na verdade, quando eu comecei a estudar, tudo foi fazendo mais sentido, aquelas casinhas geminadas, de no máximo 3, 4 andares, ali em São Paulo, ou casas sobradinhos, assim, né? E, Mas e aí ainda fica assim muito é um mais senhor fácil a vida Homem-Aranha, pro né? gato. Mas, Não é fácil ficar pulando essas casas, não. não, e sem quebrar nenhuma telha. O cara, ele tinha, assim,
ele não é à toa que era o gatuno, né, dos telhados, o homem dos pés de mola, porque realmente o cara tinha uma habilidade com isso, né? Se vê que um parkour que ele já fazia ali, é quase um Assassin's Creed, só que sem matar ninguém. O negócio dele era sem violência. E isso é outra coisa interessante do personagem, porque ele tinha uma ética incrível, né? Uma ética de ladrão. Um Robin Hood brasileiro, ítalo brasileiro, né? O Robin Hood paulistano, né? Também chamavam ele disso daí. Porque ele ajudava a comunidade imigrante italiana, né? E roubava daquela burguesia cafeicultora da década de 20, principalmente, que é a grande década de ação dele, ali, década de 10, na verdade, né? Em 26 ele é preso, então ele chega em 1913 aqui no Brasil e até 26 ele fica. Fica não só assaltando, mas indo para a prisão e saindo da prisão. Indo e voltando, porque... E outra coisa que eu acho interessante falar sobre o quadrinho, na questão da adaptação, eu dou uma condensada nessa história. Então, tudo que tem de material, né, dele, eu condensei os principais assaltos, né, as principais investidas dele dentro de um ano. Mas ele fez isso em 10 anos, assim, mais ou menos, no mínimo. E tem coisas que ele fez no sul do Brasil, né? Coisas que ele fez no interior de São Paulo. Então, você tem diversas situações que eu joguei tudo aqui no centro para dar aquela condensada, mas, como é um quadrinho histórico, também no final traz um texto contando onde realmente aconteceu cada coisa, mas que o mais legal é que as coisas que você achar que fui eu que inventei para deixar a história bacana são as coisas que realmente aconteceram. O que tu mudou foi só para conveniência narrativa, né? Os eventos mesmo, ele escapar de sei lá onde, ele fazer sei lá o quê, isso é real, né? Isso é real, cara, isso é real. É coisa que quando eu lia o material, quando eu comecei a pesquisar, eu falava, não acredito. Eu não acredito que o cara tinha uma serrinha alemã de aço que ele guardava dentro do salto do sapato, que ele abria, tirava e cerrou uma grade de uma prisão. Você fala, não é possível isso. Ninguém vai Coisa acreditar de nessa James história. Bond, tá ligado? Exa Exatamente. Então, isso Mas, é bem engraçado. então, só para quem caiu de paraquedas aqui, a gente já entrou falando do Meneghetti, porque afinal de contas temos o cara fantasiado de Meneghetti aqui do lado. Mas Meneghetti é esse imigrante italiano que veio para o Brasil na década de 10, anarquista ferrenho, aparentemente, e ele viveu essas aventuras reais, né, de roubar a galera, de pular nos telhados e tal. E aí o Cash fez esse compiladão para contar a história de vida dele, de um jeito super interessante, porque não é só uma história cronológica da vida dele, né? Tem a questão da banca de jornal, né? Tem todos os outros elementos ali por trás. Tem as adaptações que ele fez, por conta do que ele falou, né? De que a história real não é tão em 3 atos, né? Então ele acaba indo para a cidade e voltando e tal. Ele deu uma condensada. Mas cara, é do maluco. Quando eu li, assim, honestamente, eu, como sou carioca, nunca tinha ouvido falar do Meneghetti. Até você falar do Meneghetti. Então eu falei, mas pesquisar esse cara. E eu não acreditei, assim. É lenda urbana, né? Não é possível que esse cara seja real. E aí tem as fotos, tá ligado? E o maluco existiu mesmo. Esse bigode bizarro que ele tá usando é o bigode que ele usava. Cadê a foto do cara aí? É isso, é real, entendeu? É muito doido, cara. Então, Cara, é muito doido. Não, o cara é muito louco quando você lê isso e você vai pesquisar e vê o cara, e vê que ele era de verdade. Você fala, não é possível, gente. Aqui tem umas imagens dele, de uma das prisões. sem, Esse é sem um dos bigode livros que ainda. eu usei de referência. Tá tudo cheio de coisa. Então, fala um pouquinho pra galera como é que foi esse trabalho de pesquisa, né? Porque, vamos lá, é um dos primeiros quadrinhos da Guará físico, né? Tirando Noite de Spoiler, o Meneghetti vai ser o segundo. E é o segundo ou primeiro, né? Porque tá meio que sendo lançado simultaneamente. O Catarse do Noite de Spoiler foi no passado, mas ainda tá saindo. Então vai ser a primeira leva de quadrinhos físicos da Guará. E é o primeiro quadrinho físico da Guará, o primeiro quadrinho da Guará, como um todo, que é
histórico, né? Que é um quadrinho com uma pesquisa histórica por trás e tal. Como é que foi fazer isso? Como é que você chegou nessa pesquisa, nessas referências, nessa bibliografia toda? Então, cara, toda a história começou num trabalho que eu trabalhava na Teodoro Sampaio, aqui quem é de São Paulo vai conhecer, e eu estava conversando com um amigo meu e a gente estava falando de segurança, tal, não sei o quê, e ele falou a frase que o pai dele sempre dizia: na minha época, o homem mais perigoso era o Meneghetti. E foi ali que deu o estalo, porque eu falei assim, cara, então outras pessoas também já ouviram falar desse cara. Eu Não falei, era não só a sua avó acredito. que falava, né? Aí eu fui pesquisar. Aí eu falei, esse cara existiu. E ele realmente fazia o que a minha avó falava. Porque quando a minha avó contava, eu falava assim, ah, avó, tá bom, tá bom. O Homem-Aranha brasileiro, legal. Claro, tinha o Bandido da Luz Vermelha ali e tal, mas o Bandido da Luz Vermelha tem uma história... né, ele não era um cara legal, né? Aham. E, e aí eu falei, vou atrás. Aí eu achei esse livro na internet, comprei. E aí, quando eu li esse livro, eu falei, isso daqui tem que virar um quadrinho, cara. É um quadrinho pronto, entendeu? Eu não tenho nem mérito de ter feito alguma coisa com esse quadrinho, porque o quadrinho está pronto. Não só do livro, da própria história dele, né? Depois eu tive outras referências nesse livro aqui, que foi escrito pelo advogado dele, já no final da vida. Tinha esse advogado que ajudava ele a sair da cadeia quando ele precisava. E essa história foi crescendo, assim. Eu já adoro histórias de época, então o clima já me deixou muito animado de fazer isso. E eu adoro fazer essa pesquisa. Então, foi uma pesquisa bem vasta, de quase 4 anos aí, né? E que, meu, tem muita coisa interessante. Eu nem sei, me pergunta aí, porque senão eu não paro de falar mais, cara. Não, então, tem os fatos da vida dele, que, como você falou, alguns estão condensados em parte, por exemplo, tem lance que os filhos não aparecem por uma escolha sua, né? Mas tem também a questão da pesquisa de indumentária, que eu te conheço, vi como você está nesse momento, né? Que todas as personagens estão com roupinhas de época, porque é um quadrinho de época, né? Ele se passa majoritariamente nos anos 20 e um pouco nos anos 70, é isso? Exatamente, exatamente. Ele tem uma brincadeira ali temporal, né? Onde eu, eu faço uma viagem no tempo, né? Desse contador de história, que é o seu Amileto, jornaleiro, que conta a história, né, da juventude dele, de quando ele conheceu e quando ouvia falar do Meneghetti. E ele vai contando uma coisa como o Forrest Gump, né, que vai contando para as pessoas que passam ao longo do dia por ele. Então tem esse ar, né, na história. O lance da pesquisa, cara, eu sou um pouco chato com isso, então, em muitos momentos, eu fui fiel até demais. Esse quadrinho começou em 2017, então eu tinha algumas páginas que eu refiz, muitas das páginas, porque tinha coisas que, por exemplo, eu pesquisei qual que era o copo que se usava nos bares mais frequentes, assim, botequinho mesmo, porque o copo americano que a gente usa hoje não se usava. É feito pela Nair Figueiredo, mas Veio, não é veio, Nair veio, Figueiredo. veio de Nadir Figueiredo, né? Foi inventado quando? Nadir, Anos isso. 60, Não, não, 50? não existia exatamente, não existia naquela época. Pode crer. Então, existia um copo um pouco mais baixinho e gordinho, mas com os riscos parecidos com esse americano. E quando você retrata isso no desenho, parece que foi uma incapacidade de desenhar um copo americano. Então, algumas adaptações era muito exagerado. Então, eu dei uma segurada nesse meu fanatismo, mas eu quis ser bem fiel, tipo, à moda, principalmente. Fiz uma pesquisa muito complicada da polícia. Em 1926, que é o ano da captura dele, né? A polícia, que era a Guarda Cívica e a Força Pública do Estado de São Paulo, elas estavam se fundindo para se tornar a Guarda Civil que nós temos até hoje. Então, é um ano muito misterioso em questão de farda, né? Em questão de fotografia. É muito difícil encontrar fotos reais que deem para comprovar. Inclusive, nesse livro aqui, no final, ele tem as fotos do cerco do Meneghetti, que
é uma coisa bem incrível, cara. Então você tem ali a Rua da Abolição, a Rua dos Gusmões, ali na Santa Efigênia, que foi aonde ele foi preso, né, em 26. E aqui você tem fotos, ó, por exemplo, do chefe de polícia, o delegado, conversando. E aí você tem fotos incríveis, assim, dos soldados, dos policiais. Só que cada um tem uma farda diferente. Um tá com o cap claro e a farda escura. Tem gente com chapéu de escoteiro. É uma bagunça, cara, de gente. Então responde para mim. Essa foto aí da galera, dos soldados e tal, são as pessoas que foram para capturar o Meneghetti? É isso mesmo? Foram capturar ele, porque Esse pelotão inteiro. esse cerco, cara, mobilizou toda a força policial do estado de São Paulo, cara. Para pegar um maluco. Para pegar um maluco. Inclusive, esses caras de chapéu de escoteiro, eu acredito serem do exército, que em 1924, na Revolução de 24, já usavam esse chapéu, que chegaram também como reforço, talvez, para fazer isso. Não tenho dados ferrenhos ali, mas acredito que tenha sido isso. Inclusive, na história, faço essa brincadeira e a menção a 24. E, cara, foi assim, eu separei uma... Foram quase... depois eu vou encontrar esse dado para te falar, mas, assim, coisa de milhares de policiais atrás dele nessa noite, nessa madrugada em que ele foi encontrado e começou a pular pelos telhados. Então ele tem uma saga nessa noite, com gente atirando atrás dele. E ele fala que se sentia voando ali e com as balas passando em volta dele e nenhuma acertava, entendeu? Inacreditável, Então é cara, uma coisa realmente. épica. Épica. E de manhã, na manhã desse dia, né, o pessoal que trabalhava ali naquela região começou a chegar. Então você tem imagens aqui, essa primeira imagem aqui é a multidão cercando o carro da polícia que levava ele para a delegacia. E é uma Nossa. multidão que gritava Meneghetti, Meneghetti, porque ele era adorado pelo público. É porque ele roubava só dos ricaços, né? E ajudava, né? Ajudava do jeito dele, né? Com essa ética dele meio perturbada, mas ajudava o povo dele ali, né? Os operários. Cara, isso é muito maneiro. Mas enfim, a gente falou muito da história, falou muito do que o livro conta, mas eu queria falar um pouquinho também sobre o que o livro, como o livro foi feito, né? Então, você falou que começou a pesquisa em 2018, mas começou as páginas quando? As páginas, cara, eu comecei, eu acho que em 2018 mesmo eu já estava fazendo as páginas, porque eu tinha pelo menos umas 10 páginas feitas em 2018, porque eu participei do primeiro PROAC, né, que foi em 2018, esse Uhum. do livro. Em 2018 não passei e fui passar para o de 2019. Então, eu fiz essas primeiras 10 páginas, 20 páginas. Só para demonstrar o Depois, projeto, né? isso, para mostrar, porque quando você tem lá, você tem que ter no mínimo 6 páginas do projeto para você mostrar a ideia, né? Essas páginas foram refeitas, eu tinha feito elas em A3. Depois, em 2019, aí eu fiz mais umas 20 páginas também. E quando foi aprovado, eu refiz todo o livro, e inclusive essas páginas que já estavam prontas. Ai, Então, ai. bastante coisa. Aí eu fiz de uma vez, mas já tinha começado lá em 2018 mesmo, junto com a pesquisa. E aí todas as páginas são em A3 e são em Aguada, que estão aqui na tela, inclusive. Isso mesmo. Aguada de E Nanquim, aí... que dá uma trabalheira violenta para fazer. Então, tem o lance das referências, né, cara? Eu quis trabalhar muito com o quê? Com cinema mudo, né? Então, por exemplo, a fisionomia do Meneghetti no livro, ela remete muito ao Buster Keaton, que eu gosto muito do humor físico dele, e eu achei que aquela coisa de cair de vários lugares que o Buster tinha,
Eu acho que era uma coisa muito legal para imprimir no quadrinho. Aquela questão social do Chaplin, né, também. Então eu falei, não, o lance é o cinema mudo e também um pouco do Art Deco, que vem, né, dessa década de 20, o expressionismo alemão, né, então tem cenas mais soturnas, tem cenas, a cena que ele entra no quarto, até a página está aparecendo aí, uma referência a Nosferatu, mas também tem coisa moderna, tem uma referência à Laranja Mecânica, então é um compilado de referências aí, mas o cinema mudo é muito forte, então eu sempre tento usar aquele foco circular que normalmente nesses filmes mudos eram usados para mostrar onde o protagonista estava Aquele olhando, né? holofotezão, né? Holofotezão. Eu Tanto que a não capa é brinco. isso, né? A capa é essa brincadeira, né? É a brincadeira desse formato que pode ser várias coisas, né? Pode ser a lua, pode ser um foco de luz, pode ser um foco nele. Então é essa brincadeira, exatamente. Então, uma coisa que eu queria ver contigo é, é sobre a questão do italiano. Porque ele era italiano, de nascença, né? Veio para cá, assim como vários imigrantes na época vieram, né? Inclusive, Peraí. Fala de novo, que a minha cadeira caiu aqui. então ele era italiano, né, de nascença e tal, veio para cá naquela época junto com um monte de gente também veio. Inclusive tem parte da minha família que veio nessa época também para cá. E, e o personagem fala em português meio italiano e aquela coisa de misturar as palavras. Fala um pouco sobre isso, como é que foi esse processo, porque dá uma identidade sonora quase para o quadrinho, né, que é muito caricato. Então, esse foi um desafio que eu quis me impor nesse quadrinho, que era fazer justamente esse sotaque, só que de uma forma que você lesse com esse sotaque, Cara, é né? um sotaque gráfico, isso é muito difícil de fazer. Um sotaque gráfico, exatamente. E assim, né? Isso vem da minha família, né? Meu avô era descendente de italianos, tal, da Moca. Então ele trazia muito essa carga. Minha mãe tem muito isso de falar desse jeito. Talvez para você eu fale bem paulistano, né, meu? E o paulistano, aquele cara, meu, ele é muito do italiano, com esta coisa, ma que velho, tem muito desse sotaque meio cantado, velho. E isso é engraçado, né? Isso é legal. E eu queria trazer isso de alguma forma. Então, o quadrinho é a brincadeira que eu faço, esse italianês, né? Que é o sotaque italiano do quadrinho, onde a gente mescla palavras realmente no italiano com palavras no português, como fazer vira fazere. Porque realmente, quando as línguas começaram a se misturar, né, as gírias, os sotaques, o cara que estava aprendendo ali o português, né, ele é muito próximo do italiano, então ele dava essa puxada, né, no fazer, comer, falar, né, embora seja parlare, o cara falava parlare, entendeu? Porque ele já estava misturando tudo aquilo, né? Então foi uma forma de fazer isso e trazer essa sonoridade, essa musicalidade, que eu acho que é legal, porque enquanto você lê, não tem como você não ler em italiano, É né? isso. E porque se você lê certo, você já vai ler do jeito que é necessário, né? Porque não é exatamente italiano a palavra. A palavra é nessa língua doideira aí, que é como que seria um português falado por um italiano. Esse é o pulo do gato, pulo do Meneghetti. É o pulo do gatuno. Exatamente. E assim, também eu tentei brincar um pouco com as pessoas e as posições sociais, né? Então, você vê que o delegado, as pessoas ali da polícia, eles falam de uma forma mais culta, né? Enquanto o Meneghetti, ele é bem puxado e os amigos dele, alguns deles não são tão forçados assim. Alguns têm algumas palavras que eles já falam em português normal, né?
a Concheta mesmo, a Concheta ela já é um pouco mais abrasileirada, né? Então ela tem essas pequenas sutilezas entre os personagens aí também. Então, mais um elemento legal de falar do Meneghetti, porque, gente, a ideia é falar tudo aqui. O Meneghetti aberto ao público para vocês acabarem desse vídeo aqui, saírem daqui, irem direto no link aqui na descrição para fazer a pré-venda. É o seguinte, além da história, da pesquisa, das 200 páginas, um monte de coisa do Meneghetti, tem extras, né? Então, tem uma galeria de artistas, tem textos complementares e tem uma surpresinha que vem junto com o livro. Fala um pouco sobre isso. Então, esse projeto todo, ele já veio crescendo, e aí quando a gente se juntou, né, a Guará também deu várias ideias legais, e a gente está criando um projeto que eu acho que, assim, é nível, não deixa a desejar para nenhum projeto gringo que esteja chegando aqui, né, Rafa? Com certeza, nossa. Não, porra, é o fino da bossa. Agora, para falar um pouco, cara, assim, tem a galeria, que, porra, eu chamei vários amigos, assim, e pessoas que foram importantes para essa construção desse quadrinho, porque desde que ele começou, eu comecei aí em feira, eventos, e fui conhecendo as pessoas, eu considero que essas pessoas fazem parte disso. E, porra, uma delas é o Rafa mesmo, que, cara, eu via esse cara aqui enquanto ele estava na França, eu aqui, garotinho, assistindo os vídeos do tio Rafa, e agora estamos aqui, porra, lançando um quadrinho, embora a gente tenha quase a mesma idade, né, cara? Mas eu falava, nossa, mano, um dia eu vou conhecer esse cara aí, velho. E agora, que da hora. Olha só, quantas cervejas a gente tomou junto já? E quantas mais virão? Oh. E aí, cara, tem essa galera toda que fez essa importância para mim. Então, tem o Denis Melo, tem o Camilo Solano, a Cecília Tangerina, o Marçal Branco, o Wagner William tá nessa galeria, o Adilson Terrível, grande amigo meu, o Gui JP, Tiago Souza dos Ratos. Então, tem uma galera legal aqui, quase 20 páginas de ilustrações que esses artistas fizeram da ideia deles do Meneghetti, né? O que o Meneghetti, como eles viam o Meneghetti, e eles fizeram da cabeça e ficaram artes incríveis, assim, que vão ter no final desse livro. O livro também conta com um prefácio e um pós-fácio. Prefácio do Heródoto Barbeiro, jornalista e historiador, que hoje ele está na Record, né? Mas ele já foi da Cultura, é um cara bem consagrado, e ele está nesse livro porque ele conheceu o Meneghetti. Olha O só. pai dele tinha um bar. Não, incrível, cara. É uma das pessoas que esteve com o velho. Ele era um menino, e o velho era aquela coisa que contam as histórias, né? Um velho simpático que brincava com as crianças, dava bala e contava as aventuras dele, e a molecada ficava lá assistindo o velho e falando, não é possível que ele fez isso, né? E o Heródoto era um desses meninos. Então ele faz um texto muito legal, logo na introdução do livro aí. E de fechamento do livro tem um texto falando sobre a opinião dele sobre o livro e também o trabalho dele com o Meneghetti, que é o Luiz G, um grande cartunista aí que a gente tem. E esse cara, ele fez para Versus na década de 70, ele fez esse quadrinho aqui, que está no final desse livro, né? O livro traz como extra as páginas do Luiz G, editadas, claro, para caberem nesse formato. Na verdade, Páginas as páginas sensacionais, inclusive. sensacionais, Aquela dele cara. segurando no topo da cúpula ali, nossa. É maravilhosa essa página, né, cara? Muito bom. Não, o Luiz é sensacional, ele foi super solícito em ajudar. E assim, cara, você imaginar que na década de 70 ele não tinha material digital, né, de internet para ele fazer uma pesquisa. Não tinha Então ele me iconografia, contou, né? ele me contou como é que ele fez essa pesquisa. Eu não vou, esse spoiler eu não vou dar, eu vou deixar para vocês comprarem o livro,
porque ele conta como é que foi essa saga dele para descobrir como era São Paulo em 1920, né? E é muito interessante, cara. E ele me falou uma coisa que foi no primeiro encontro que eu tive com ele e que eu falei que eu estava escrevendo sobre o Meneghetti. Ele ficou bem empolgado e ele me falou uma coisa. O Meneghetti foi um símbolo da luta contra a desigualdade na década dele, na década de 20. Ele foi realmente um símbolo para a cidade. Em 1970, a gente estava em uma ditadura e ele voltou como essa força, como delatando as torturas que ele viveu, né? E agora a gente estava entrando no governo do atual aí, que não deve ser mencionado, e o Meneghetti está voltando, cara. Então, o Luiz viu essa simbologia muito legal e essa simbologia está aqui para vocês agora. Está saindo, o homem está voltando, voltando a fazer a luta dele aí. Cara, é imperdível, sério. Esse quadrinho é aquele tipo de quadrinho que dá orgulho de ter tido algum dedo, sabe? Eu estou muito feliz disso, de ver isso acontecer, de ver esse livro pronto, porque a gente está falando aqui, o livro está rodando, já está lá na maquininha, e, maluco, vai ser um maior livrão, vai ser um negócio tão bonito, gente, vai ser tão bonito. Aí. Esse daqui é o bonecão, gente. Fazer igual aí nossos camaradas fazem e mostrar o bonecão. Então, vou mostrar aqui, ó, página papel Pollen Bolt 90. Então, tem uma gramatura legal, não passa, não vaza o preto de uma página para outra. Capa durona aqui, vai ter verniz localizado na capa também. Todos esses extras. Ah, e Rafa, provavelmente a gente vai passar das 200 páginas, hein? O livro vai ter um extrinha aí, mas sem alteração de valor. E Olha que vai bonito. ter umas pagininhas a mais. Notícia boa pro comprador aí, né? Que vai pegar a pré-venda e vai ganhar mais páginas do que esperava. Mais páginas do que esperava. E aqui tem uma outra surpresinha, cara, né? Deixa eu Essa é abrir muito ele boa de bonitinho. mostrar, cara. Isso não é nem o boneco, não é nem o teste, hein, gente? Isso daqui é a ideia. A ideia que eu vendi pra galera. Foi assim. Um meneghetezinho. Você não quer marcar página? Tá aí o marcador de página, maluco. Tá aqui o marcador de página. Então ele fica ali com o bracinho bonitinho colocado no livro, depois fecha, fica tamanho certinho. Vai ficar show de bola. Pô, vamos fazer isso daqui quando sair, você vai mostrar, Rafa? Óbvio que vou mostrar. Mostrar ele bonitinho. O desenho também já tá pronto, o desenho dele. Vamos fazer vídeo no YouTube, vamos fazer Reels no Instagram, Stories, botar no Twitter. Vai até pro Tinder esse. Toda rede social que imaginável vai estar divulgando isso aí. Muito bom. No Tinder vai ser ótimo. Enfim, bota ele, né? Ele lá, assim. Com perfil. Enfim, cara, é muito isso. Estou muito feliz, estou muito animado. Não se esqueçam, é um quadrinho histórico, que é extremamente relevante. É um quadrinho bonitão. Vai ser lindão, essa lombada gigante. Os lombadeiros de plantão aí vai ser lindão de botar na prateleira. É um quadrinho maneiro, a história é muito legal, né? Porque parece mentira, sério, parece muito que é mentira. E o mais legal de tudo é que a gente está trazendo isso de autor nacional, gente. O Cash aí, que lá, começou vendo o canal, começou amarradão querendo fazer quadrinho, e tá aí fazendo quadrinho, publicando com a gente. Virou autor da Guará. Esperaremos te ver, inclusive, em mais títulos no futuro. E agora ele é hashtag time Guará. E, irmão, só alegria. Só alegria. Então você que está vendo esse vídeo, clica aqui embaixo, pré-venda, preço especial. A gente não quer também um quadrinho super carão, não. Isso é um papo que a gente sempre teve entre a equipe da Guará, e o Cash concorda com a gente, mesmo sendo um quadrinho capa dura no modelo quadrinho de luxo, né, não é um quadrinho caro, né? Então a ideia é que ele seja acessível mesmo, um pouco fora do nosso formato de publicação mais revista, mas ainda assim é uma versão acessível
de um quadrinho de luxo, digamos assim, né? E é isso, cara. Tô feliz. Nossa ideia sempre foi essa, né? Porque a ideia dessa divulgação e desse fácil acesso conversa com a história também, né? Conversa Então, com os ideais de Meneghetti, né? exato. Eu ia até colocar um adendo, não sei se eu posso ainda falar alguma Por coisa, favor. que eu acho que a gente ainda falou muito e deixamos de falar um pouco dessa questão política do Meneghetti, Por né? O favor. Meneghetti foi o primeiro, um dos primeiros delatores do pau de arara no Brasil, coisa que ele já sofreu nas décadas de 20 e 30, nesses 20 e poucos anos que ele ficou sendo torturado, né? E ele teve uma importância política muito grande, né? Ele era um símbolo mesmo. A gente está falando aqui, talvez isso tenha se perdido no tempo, como lágrimas na chuva, mas mas realmente ele teve sua importância, sim. Na década de 70 mesmo, teve uma eleição para prefeito de São Paulo, se eu não me engano, que ele teve 300 mil votos. E ele não estava eleito, ele não estava candidatado. As pessoas escreviam na cédula e votavam no Meneghetti. Ele não estava querendo ser nada, não. As pessoas só achavam ele Não, maneiro e. então o pessoal votou nele como Um protesto, não? uma, Tipo, um não sei se protesto, protesto, porque é assim, se é para protesto. votar num ladrão, vamos votar num ladrão honesto, né? Um ladrão que tem sua honra, né? Que a gente acabou não falando, mas ele tinha essa sua ética, né? As suas 5 regras, que era Então fala as 5 regras aí, por favor. nunca agir de violência, nunca trabalhar, sempre trabalhar sozinho, nunca trabalhar com tóxicos, nunca trabalhar com armas, né? Assim, De fogo, né? Arma de fogo. de arma de fogo e nunca roubar, só roubar joias que são bens supérfluos, né? Então ele tinha essa visão, né? E seguindo essas regras foi assim que ele atuou quase a vida inteira dele. Quando ele quebrava uma das regras, ele se dava mal. Então ele não costumava quebrar. E aí a gente tem só um finalzinho. Ah, não, acho que eu não vou falar esse finalzinho. Finalzinho da vida dele. Agora eu tô curioso com o finalzinho da vida. Ah, cara, ia falar da última vez que ele foi preso, né? Isso também é uma história aqui em São Paulo, que foi onde hoje é a Livraria da Vila, né? A casa em que ele foi preso pela última vez, que ele estava tentando estourar o cadeado do portão para entrar. E o policial pegou ele, né? E ele trazia na maletinha dele ali um pé de cabra, umas serras, umas coisas estranhas, e o cara prendeu ele. E aí ele foi preso e tal. Dessa vez pra E aí, valer, né? dessa vez para valer. E aí o plano, gente, o plano, assim, antes de tudo que aconteceu no mundo, né? Era fazer um lançamento físico desse livro na Livraria da Vila, né? Olha Vamos fazer, Rato. vamos fazer ainda. Não sei se vai ser Quando a vacina bumbum tantã Sim. chegar. Não vai ser um lançamento, mas vai ser uma comemoração, né? Uma festa de como o quadrinho foi bem sucedido e vai ser uma segunda, terceira, quarta tiragem. Vai dar certo, vai dar certo. Então, aguardem que um dia haverá uma sessão de autógrafos com o Sr. Cash na Livraria da Vila. E eu vou para São Paulo para fazer isso acontecer também. Estaremos lá para Aí tomar uma sim. cerveja juntos. E é isso, gente. Eu acho que falamos bastante. Se a gente não te convenceu ainda a pegar essa pré-venda, maluco, não sei Pô, não. Não sei o que eu posso fazer mais, sabe qual é? É, é isso. Então, entre aqui embaixo, peguem a pré-venda, aproveita o preço promocional, aproveita que, assim, não são tantos livros assim. Existe a chance de esgotar. Então, é uma possibilidade, né? Você garante antes de todo mundo, pegando agora. O livro vai ser lançado oficialmente daqui a um mês, né? Pela própria Amazon e em livrarias, em outros lugares. Não se esqueça de seguir o Cash nas redes sociais. Links para todas as redes dele estão na descrição. Sigam a mim também, se você não faz isso ainda, né? Pelo amor de Deus, está no meu canal há um tempão e não me seguiu ainda, está errado. Sigam a Guará, afinal de contas, a Guará que viabilizou essa produção toda aí. E é isso, gente. Aguardo vocês na seção de comentários da Amazon dando 5 estrelas. É isso. arrivederci.
Valeu, Cash, valeu todo mundo e aquele abraço. Valeu, Rafa. Tchau, tchau. O detalhe da parte de baixo, né?